Talvez você já tenha passado pela situação que você tomou um antibiótico para tratar uma infecção bacteriana e ele não foi efetivo. Você teve que usar o segundo ou até mesmo o terceiro antibiótico para resolver um quadro de otite e de sinusite. Infelizmente, esse cenário está sendo cada vez mais frequente. Percebo muito aqui no meu dia a dia do consultório e não só eu. Mas a OMS publicou um estudo mostrando que em 2022 teve um aumento de 15% de resistência bacteriana aos antibióticos. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre as superbactérias, que são as bactérias que são resistentes a diversos tipos de antibióticos, independente da classe. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista, e eu já vou pedir para você curtir esse vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo. Em 1945, quando o biólogo britânico Fleming foi dar o seu discurso do Prêmio Nobel pela descoberta da penicilina, ele já vislumbrou que em alguns anos provavelmente aquele antibiótico seria vendido livremente nas farmácias. E a previsão dele estava certa. Passamos vários anos com antibióticos sendo livremente comercializados e comprados sem nenhuma regulamentação muito rigorosa. E ele também, há 80 anos atrás, lá nessa cerimônia, também falou que se não tivesse um uso muito rigoroso dos antibióticos, que as bactérias poderiam ficar resistentes a eles. E ele não estava errado. Passados 80 anos, a gente visualiza cada vez mais as bactérias resistentes e não respondendo a antibióticos que antes funcionavam de forma muito boa. Aqui no Brasil, a Fiocruz, em 2019, ela avaliou que, de todas as bactérias avaliadas, mais ou menos 1.000 eram resistentes. 2 anos após, em 2021, esse número mudou para mais de 3.700 bactérias resistentes, ou seja, um aumento bem significativo. Outro dado muito interessante nesse ponto foi um estudo publicado na revista Lancet, feito pela Universidade de Sydney, na Austrália, mostrando que, ao avaliar crianças que eram tratadas de otites, pneumonias, ou seja, de infecções bacterianas comuns na infância, mais de 50% dos antibióticos não se mostravam eficazes nessa avaliação na Austrália, ou seja, resistência bacteriana também muito alta lá entre eles. É um quadro que está sendo cada vez mais percebido no dia a dia e nos estudos clínicos, e a OMS deu algumas sugestões que qualquer um de nós pode seguir para tentar combater esse aumento vertiginoso da resistência bacteriana. Primeira orientação, uma regra simples e que todos podemos fazer: lavagem regular das mãos. Lavar as mãos é o principal meio de prevenir contaminações bacterianas, virais, dentre outras. Eu não sei se você sabe, mas para reduzir infecções hospitalares, os hospitais fazem uma campanha muito intensa em toda a equipe de lavar regularmente as mãos. A lavagem das mãos é um dos meios mais importantes de reduzir infecções bacterianas em hospitais. Isso também na comunidade. Lavar as mãos, então, o primeiro ponto super importante que todos devem seguir, principalmente antes de se alimentar. E além disso, higienizar bem os alimentos. É isso mesmo. A OMS falou que é importantíssimo termos cuidado de higiene com os alimentos, e isso já está comprovadamente relacionado à redução de contaminação e de infecções bacterianas. Segundo ponto, aqui vai para os médicos. Importantíssimo um diagnóstico correto, prescrição de antibiótico adequada para a infecção que se está tratando, assim como dose, tempo de uso. Esse alerta vai para os médicos. Tenha muita certeza do diagnóstico que você está fazendo e do que você está tratando para escolher o antibiótico correto. O uso errado de antibiótico também aumenta muito a resistência bacteriana. E terceiro ponto é: paciente, você está com uma receita de antibiótico? Siga corretamente, ou seja, tome nos horários corretos e pelo tempo correto orientado pelo médico. Uma dica que eu dou para os meus pacientes é: coloque o alarme do celular para tocar. Muitas vezes na correria do dia a dia é comum esquecer, o horário passar, e cada 30 minutos, 40 minutos, 1 hora que você atrasa na tomada do seu antibiótico pode ir gerando um quadro de resistência bacteriana. Tomar um antibiótico de forma correta, no horário certinho, também é super importante para a gente tentar reduzir esse quadro todo das superbactérias de resistência bacteriana.
Uma dúvida que os pacientes sempre me perguntam sobre o uso de antibiótico. Doutora, mas e se eu precisar usar um intervalo menor do que o que está previsto na receita? Se você precisar ajustar os horários da tomada do antibiótico e reduzir um pouquinho, tudo bem. O que você não pode fazer de jeito nenhum é deixar um intervalo maior, usar depois do horário que está previsto, tá bom? Então, espero que tenha te ajudado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe para que essa informação atinja o maior número de pessoas possível. Se você tem ainda alguma dúvida sobre o assunto, ou se ainda tem alguma sugestão de tema, escreva nos comentários e se inscreva no nosso canal.